Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por mais esse dia, agradecendo a esse Deus, esperando que você também o faça, porque esse Deus é aquele a quem nós devemos toda honra, dar todo louvor e a nossa adoração. É algo maravilhoso, sem sombra de dúvida, para aqueles que já experimentaram essa maravilhosa graça, essa maravilhosa palavra do nosso Deus. Eu agradeço você também, a você que tem participado, a você que tem talvez até mesmo compartilhado com alguém, e esse alguém com quem você tem compartilhado ou já compartilhou, possa ter até ter te agradecido por chegar diante dele uma mensagem. E hoje eu estou aqui fazendo de uma forma diferente. Agora são 6 horas e 30 minutos, dia 17 de abril de 2023. Ontem, ali, ao me repousar, ao parar do meu trabalho, eu fiquei imaginando e o Espírito Santo tocando no meu coração. Ontem eu coloquei 2 louvores aqui. Tenho certeza que você apreciou, pode ter sentido a palavra de Deus em forma de canção falar ao teu coração. E hoje não vai ser diferente. Eu quero colocar aqui talvez alguns louvores, se assim o Senhor o permitir, porque na direção do Espírito Santo, aquele que Ele nos der, ou me der, eu falo nos der porque tem muitos que têm andado na direção do Espírito Santo, tem estado com teus ouvidos atentos ao que o Senhor tem a dizer, embora pareça que até então o Senhor não está dando crédito ao que você tem pedido, ao que você tem pensado, ao que você tem feito, mas a verdade é que esse Deus não tem como ele deixar de ver o que você está fazendo. Isso se bom ou se mal. Tanto o bem quanto o mal o Senhor está contemplando. Por isso eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, se encontra em Provérbios capítulo 15, que Deus conhece o coração humano. Deus conhece o coração humano. Isto é fato, nós que já tivemos tivemos o privilégio de termos sido alcançados pelo nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, de uma forma que não pensávamos, hoje, olhando, como podemos ter sido escolhido por alguém que é o dono, que é o Senhor dos Senhores, para deixar em nossas mãos essa responsabilidade de passar para frente aquilo que você tem ouvido, aquilo que tem sido bom para a sua vida, você compartilhar, porque Deus conhece o coração humano. Deus conhece o coração humano. Para que você entenda que os olhos dele, não há criatura que não esteja patente
e nuas aos olhos do nosso Deus. Não há criatura. Ninguém pode se esconder de Deus. Exemplo disso nós podemos ver quando Adão estava no Éden e foi até então dado aquela ordem para que ele pudesse comer de tudo, menos daquela árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, na árvore do conhecimento, ali, certamente, nós sabemos das histórias, e aquele que ainda não se sentiu tocado por Deus para pegar na Bíblia e ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus, se você ainda não foi impulsionado e você sentindo esse desejo e assim o fazendo, peça ao Senhor a orientação. Fala, estou pegando aqui a tua palavra, Deus. Eu tenho ouvido muito falar de ti, mas na verdade ainda não peguei na tua palavra. Ainda não tive assim o desejo de ficar acompanhando, porque eu leio e não entendo, mas eu creio. Agora, ouvindo a tua palavra, mostrando que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor, eu me coloco aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor para criar em mim um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado, que eu possa me quebrantar a cada dia diante de Ti. E para isso eu sei que não posso fazer isso sozinho. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, me fala comigo por intermédio dessa palavra. E em nome de Jesus, amado, eu te garanto, eu garanto para você, assim como em nome de todos aqueles que já tiveram esse encontro, e essa palavra, ela irá falar com você, o Senhor irá falar por meio da palavra dele, palavra que até então ele vela para que ela venha se cumprir. Deus vela pela sua palavra, e você depositando nela a sua fé, entrando em concordância, pedindo a ele com fé, você receberá simplesmente de uma forma no nome santo de Jesus Cristo. Essa é uma verdade que é preciso ser dita. Não é você pegar a Bíblia, ler a Bíblia e pedir em nome de qualquer outro que não seja o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso está escrito na palavra de Deus, mostrando que acima da terra e abaixo do céu só existe um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Então, se você tem esse desejo e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e confessar com a tua boca e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, o Senhor, Ele terá misericórdia de sua vida, e você aprenderá também ter a misericórdia daquele que está passando, talvez por onde você passou, ou está passando também, eu não sei. Deus o conhece. Por isso, eu quero deixar aqui esse versículo, e quero deixar aqui um louvor e uma palavra de motivação para que você entenda o que Deus quer fazer na sua vida. E você passará a ter ou sentir o prazer do que é estar diante de alguém que está em todo lugar ao mesmo tempo, porque é onipresente.
É onisciente porque conhece o teu pensamento e onipotente porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração a esse Deus. Amém? Quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação e eu gostaria de falar hoje a respeito do medo. Eu estou aqui com algo que eu me deparei e iniciei a ler, impulsionado também pelo Espírito Santo, creio que é da vontade do Pai. Por que não dizer, neste momento onde muitos se encontram apavorados com tantas coisas que estão acontecendo e não assustando você, mas muitas coisas ainda estão por vir a acontecer. Está tudo escrito na palavra de Deus. É o cumprimento da palavra de Deus. Está próximo, a vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo está próximo. Não há tempo para ficar guardando dentro de nós aquilo que nos magoa, que nos entristece, não. Pelo contrário, é momento de tirarmos aquilo que está impedindo de eu ter essa comunhão com Deus, de ter essa particularidade com Deus. E você também pode, para que não venha se arrepender amargamente quando vier a dor, quando chegar o desespero, aí pode estar sobre você ou pode alcançar a sua vida, o seu coração, o medo, o pavor. Essa é uma realidade na palavra do nosso Deus. Por isso eu quero deixar para você uma orientação do nosso Senhor na palavra do nosso Deus. Diz assim, a respeito, está em Provérbios no capítulo 15, que fala que Deus conhece o coração humano, e você entenderá, porque Ele é conhecedor, porque Ele conhece, e você saberá, você entenderá, em nome de Jesus. Caso não entenda, participe conosco da nossa escola bíblica dominical, participe conosco, vai à maior escola, se matricule. A matrícula é grátis, você vai chegar lá, é só você chegar. É só você chegar. A porta estará aberta aos domingos. Por isso diz escola dominical, onde você entenderá o que nós estamos estudando. E é aberto, não temos que esconder nada, porque Deus, Ele conhece o coração humano. E quantos corações estão falando, até mesmo a falar de Deus, mas não estão colocando em prática aquilo que estão falando, ou nem procurando se esforçar para fazer o que estão falando. Deu para entender? Muitos estão falando de Deus e o que estão falando não estão fazendo o que estão falando. É muito natural você até ver, mas nós não estamos na condição, nós não estamos na posição para fazer julgamento daqueles que assim estão servindo a um Deus, servindo a Deus. Mas surge uma pergunta: qual Deus você está seguindo? O Deus de Abraão? O Deus de Isaac? Vamos na palavra de Deus. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu gosto muito de Provérbios, de Salomão. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Quem não percebe, quem não sabe diferenciar o que é bom e o que é mal? Quem não sabe? Acredito que ninguém tem essa
essa dificuldade, a não ser que possa ter talvez um problema mental, não sei, talvez alguém que possa não ter, para ele o mal é o bem, para ele o mal é o bem. O pastor citou algo a respeito disso domingo e eu não guardei, mas eu vi e foi algo, a verdade a respeito dessa palavra, enquanto não vou me lembrar dessa palavra, e tenho certeza, o amado pastor, ele de vez em quando, o pastor acompanha, tendo tempo, ele acompanha esses vídeos, essas devocionais pelas quais, na orientação do Senhor e aprendendo na palavra de Deus, onde preciso aprender cada dia mais, assim como cada um de nós precisamos. Amém? Então, diz: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução. Meu amado, a cada momento que nós, ao depararmos com o que é verdadeiro, com o que é puro, com o que pode fazer com que você tenha a sua vida mudada e você deixe para trás aquilo que tem trago a você tristeza e insiste em permanecer com você, onde a cada dia você tem aquele mesmo dilema de passar por essa tempestade, vamos dizer assim, por essa tempestade. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai. E o primeiro mandamento, como promessa na palavra de Deus, é honrar pai e mãe. Honra o teu pai, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento como promessa da lei de Deus, é o primeiro mandamento. Caso isso não aconteça, você é um tolo. Você é um tolo, você precisa honrar. De que forma? Respeitando? Sim, respeitando, dando a ele, independente da sua idade. Mas se é seu pai, a sua mãe, teve o carinho de cuidar de você para chegar até onde você está, e agora de repente você não está dando, ou virou as costas, não tem dado a ele a honra que ele merece, é muito ruim. Então a palavra é clara. Se você se considera como neste momento, ou a palavra esteja confrontando com você, eu quero dizer bem claro, com todas as letras, não sei quem é você, não sei a posição em que você está, não sei se você está em busca de mais, de um degrau mais alto, de um patamar mais alto, para se sentir visto, para que as pessoas possam o ver como alguém que está no alto. Mas se você não honrar, o tolo despreza a instrução de seu pai. Você, para mim, é um tolo. É um tolo, é a Bíblia que diz. Eu estou mencionando para você que não honra e pensa que está tudo bem. Um dia você vai prestar conta. Vai chegar esse dia, meu amado. Então é momento de você se arrepender. O que é se arrepender? O que é se arrepender? Louvado seja Deus. Eu disse que gostaria de colocar uns louvores.
mas na orientação do Espírito Santo, eu creio que essa palavra pode estar indo de encontro ao teu coração, confrontando com o teu coração. Essa é a esperança que temos para que você venha até então desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você e ainda te garante uma vida eterna, na qual você entrará nessa vida eterna somente no nome que é sobre todo nome, que é no nome de Jesus, onde um dia toda língua todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai confessar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, querendo você ou não. Então a oportunidade é te dada agora. Dobre agora. Jesus está às portas. Jesus está por vir. Assim como foi a promessa de que viria o Salvador. A promessa daqueles que viram subir, os que estás olhando para o alto. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E ele voltará e quer buscar, e vai buscar. Ele espera encontrar a sua igreja, a sua noiva imaculada, em nome de Jesus. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Nós estamos vendo aqui a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Eu espero que até aqui o Senhor tenha falado com você. Eu espero. Eu quero colocar aqui os louvores, eu gostaria, pedir ao Senhor e sentir tocado. E não quero deixar de colocar para que você, em forma de canção, a palavra dita, possa o inspirar a se colocar diante desse Deus. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Não endureçais o teu coração. Não endureçais o teu coração. Vou falar mais perto. Não endureçais o teu coração. Amém? Não endureça. Entregue-se. Renda-se. Renda-se aos pés desse Jesus. Eu não vou cansar de dizer que arrependimento na minha vida não ter conhecido esse Jesus há mais tempo atrás, embora vi conhecer, mas eu me afastei dos caminhos dele e foi necessário eu passar por tudo aquilo ali para que eu viesse até então dar crédito a essa palavra, que hoje é lâmpada para o meu pé e meus pés e luz para os meus caminhos, como foi dita pelo salmista. Que essa palavra possa ser luz para os seus caminhos também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar a respeito, enfrentando o medo. Isso é uma leitura que eu gostaria, se assim o Senhor permitir, eu falarei, e caso não dê tempo, e o Senhor permitindo, eu falarei amanhã. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero primeiro deixar aqui a frase de motivação para você nesse dia. Já estou em 24 minutos. Não vai dar tempo de colocar o louvor? Acredito que sim. Deus tem misericórdia. Deixa eu colocar.
Esse louvor fala tanto no meu coração, tenho certeza que irá falar também no coração daquele que está atento ou está à espera de um louvor para tocar. Amém? A frase de motivação que eu deixo para hoje é: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. É de Charles Windel. Eu não sei falar inglês. Fica a desejar, né? É Charles Swindoll. Essa frase de motivação. Linda. A vida é 10% do que acontece comigo e 90% do que eu reajo a isso. Charles Swindoll. Swin tem um S na frente, aí eu acredito que seja Windle. Glória a Deus, você entendeu. E tudo bem ter medo. O truque é não deixar o medo te dominar. É sobre isso que eu gostaria de fazer uma leitura breve, mas antes eu quero deixar aqui um louvor para o nosso enlevo espiritual. Se não der para me falar hoje, acredito que o Senhor permitirá que o amanhã, se assim for da vontade dele, ele permitirá. Amém? Em nome de Jesus. É um louvor antigo e eu creio que você vai entender, porque ele é muito lindo. Olha só. Senhor, aquele que tem cuidado com as suas ovelhas, esse pastor, ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E o inimigo não é assim. Ele é mercenário. Ele vê o lobo, ele as abandona. Mas aquele que é o bom pastor, olha, quer ser conduzido por esse bom pastor, quer ser uma ovelha desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando aqui, dá para lembrar do filho pródigo. O teu lugar está reservado. Você que talvez por algum motivo afastou-se dos caminhos, o lugar está ali e ele continua a falar no teu coração. E de repente você continua endurecido, não querendo deixar, ou não deixando, não dando crédito. Como disse a palavra onde nós meditamos, o tolo despreza a instrução de seu pai. Oh Deus, que
você não venha desprezar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às 99, dá até vontade de ler João a respeito das ovelhas, não é verdade? Mas quando olhamos e deparamos com o nosso tempo, sentimos que assim precisa ficar para uma próxima vez. De acordo com um estudo recente publicado por um grupo. Para a próxima vez. E eu quero deixar aqui mais um louvor que marcou esse rompendo em fé. Eu até toquei, coloquei ele numa devocional passada. É um dos louvores mais antigos, mas que é real. Minha fé é provada, chance de crescer um pouco mais. Minha vida com Deus. Não pode, não são. Creia nisso. As coisas que vêm tentar impedir, que vêm diante de você, não pode impedir. Não pode. Deus vai fazer você andar por sobre as águas, meu amado. Que é uma garantia melhor do que esta. Render aos pés do Senhor Jesus. Ainda que o mar não se abra para você no momento em que você espera, você passará andando sobre as águas. É algo maravilhoso que precisamos compartilhar. Está dividindo com quem está em busca. Então não tenha medo. Não tenha medo. Nós estamos tendo a nossa vida, a nossa fé provada. Mas com isso estamos crescendo. Olha só as montanhas. Glória a Deus. Tudo isso vai fazer com que você se aproxime mais desse Deus. Não são. Não pode. Que me separará do amor de Deus? Será angústia, será a perseguição, será a fome, a nudez, será o medo. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada me separará. Quantos já disseram assim e se depararam com uma situação que hoje se encontra distante dessas verdades? Eu fui um que esteve, conheceu a esse Deus e me afastei. E sei por onde trilhei. Mas a cada dia hoje eu quero viver. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso é louvor que marcaram nossa mocidade nos anos 80 e 90, meu irmão. 80 e 90.
Mas como não veio, assim como há uma unção, quantos outros louvores estão guardados, são relíquias, são relíquias. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue, amado. Eu vi uma frase certa vez e dizia assim esta frase: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Porém, não desista. Continue rompendo em fé que você chegará, e aquele que é poderoso e nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos, está aguardando essa atitude sua para glorificar e exaltar o nome desse Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. É o tempo para você em fé, comunidade evangélica da Zona Norte, né? Oh, meu amado, é tanta bênção que ficamos até perdidos em o que falar. Mas uma coisa é certa: Jesus está voltando. Jesus está voltando e espera o encontrar, né? Espera o encontrar naquele dia onde cada um de nós iremos ter que comparecer diante do tribunal desse Deus e prestarmos a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Por isso, eu quero continuar a falar com você nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, glória seja dada ao nome do Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero falar nesse momento, na orientação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, que sentiu o desejo de compartilhar com você, é algo a respeito do medo, e nós vimos essa passagem na Bíblia mostrando para nós a respeito as respostas no Provérbios, no capítulo 15. E o medo é algo que eu vou fazer uma leitura agora. É uma leitura que diz assim: enfrentando o medo. E olhando para dentro de mim, para dentro de você, existe algo que nos amedronta. E o que nos amedronta não é maior do que o Deus que nós servimos.
essa certeza precisa estar dentro de cada coração, de cada ser vivente, não dentro de cada ser morto, que já teve o seu tempo e talvez não tenha aproveitado. E essa certeza nós temos, que muitos já tiveram as suas vidas ceifadas e não se renderam aos pés do Senhor. O rei Asa, ele até confiava em Deus, mas chegou um momento que ele confiou mais na medicina do que em Deus e teve a sua vida ceifada. E assim como tantos outros personagens. Mas enfrentando o medo, algumas palavras são simplesmente para ficar guardadas em nossos corações. Algumas palavras são simplesmente assustadoras. Algumas delas aqui está relatada: assalto, estupro, homicídio, câncer, morte, guerra, inferno. Em nossas vidas enfrentamos essas palavras e as realidades que representam, mas como devemos reagir? Como você reage diante de algo que você alimenta, sendo que o bom é ser alimentado pela palavra do Senhor, que é a nossa fortaleza e um socorro bem presente no momento da angústia. E as realidades que representam, mas como devemos reagir? Como devemos reagir? Cristãos, pessoas que sinceramente confiam no Senhor, devem se sentir medo? Aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão vivendo plenamente uma vida de consagração, eles podem sentir medo? Somos humanos. Somos humanos. Aquele que disser, não, eu não tenho medo, mas quando a dor aperta ou quando vem algo assolando, querendo, a dor é grande, fala, eu não sei como expressar o medo. Como muitos estão aí trazendo a palavra do Senhor, eu fico olhando e imaginando aqueles que são mortos e defendendo, não negam a palavra de Deus, não rejeitam. E você, e eu, que nos dizemos cristãos, será que no momento em que formos colocados uma arma na cabeça para você nega esse Jesus, se você não negar, você vai morrer, o que você irá fazer? Pensa nisso. Pensa nisso. A gente tem relatos. Procurar na internet aqueles que são queimados, mas eles não negam. Você está preparado? Eu pergunto para mim mesmo. Eu estou preparado para isso? Qual de nós espontaneamente, ao sermos perseguido, e a palavra nos diz, e quando vos perseguides por causa em Mateus, e quando vos perseguirem, oh meu pai, vou ter que ler Mateus, e vos bem, oh meu Deus, eu vou ter que ir lá no Mateus, eu vou lá em Mateus, melhor coisa para tirar a dúvida, falar, é dessa forma mesmo, Mateus,
Mateus 5, acredito que tem nas bem-aventuranças, e onde, e quando vos perseguirdes, acho que eu lembrei o versículo, não, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, Mateus, a bem-aventurança, Mateus 5, versículo 11. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É bom falar e mostrar. É bom falar e mostrar porque isso é relato, é fato. Agora, olhando para dentro de mim, estou preparado para isso? Você se encontra preparado para isso? É muito fácil, hoje nós temos a liberdade de irmos à igreja, carregarmos a nossa Bíblia, mas e esses lugares que não podem carregar? E eles descobrindo quem são? Eles serão mortos. Está preparado? Mas somos humanos. E de repente, qual é a sua resposta? Vou deixar para você. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Quando o medo bate a porta, ou quando você se depara naquela situação, querendo ou não, o medo vai vir, ele vai puxar a arma. O câncer chegou, para mim não tem mais jeito. O medo, talvez, não sei em qual situação, mas somos humanos. Quem não almeja partir para a eternidade dormindo, não, ou num acidente de veículo, sei lá, assim, morrer imediatamente, mas não é assim. Tem muitos que estão morrendo, estão padecendo, onde nós sabemos que nada podemos fazer a não ser interceder e clamar a misericórdia do Senhor. Mas o que fizeram? O que fizeram? Não sabemos. Cabe a Deus. Cabe a Deus. Cristãos, pessoas que sinceramente confiam no Senhor, devem sentir medo. O que diz a Bíblia sobre medo? É normal ficar assustado. Neste estudo, vamos observar que há vários sentidos em que o discípulo de Cristo não precisa e nem deve temer, para não criar uma preocupação desnecessária. Abre parênteses. Medo de sentir medo. Medo de sentir medo? Devemos notar que é normal ficar assustado em algumas situações. Deus criou o ser humano e outras criaturas com a capacidade de reconhecer e reagir ao perigo. O pedestre que não reconhece o perigo de um ônibus descontrolado chegando em alta velocidade não tem muita expectativa de vida numa cidade grande. A criança que não percebe o perigo de cair num precipício pode facilmente perder a vida. O medo natural serve para nos proteger,
Não é pecado ficar assustado quando encaramos um cão bravo, ou uma cobra venenosa, ou um assaltante armado. A decisão: temer ou não temer. Não estamos tratando de reações naturais aos perigos que enfrentamos no dia a dia. Vamos considerar as nossas decisões de temer ou não certas coisas e pessoas. A nossa preocupação não é com a adrenalina, e sim com a fé. Vamos abordar a questão do medo do ponto de vista de uma decisão. Podemos fazer uma comparação com o amor. Normalmente pensamos no amor como se fosse sentimento, algo fora do nosso controle. A própria Bíblia fala sobre o amor nestes termos, especialmente no contexto de atração em homens e mulheres. Em Gênesis, no capítulo 34, versículo 3, e segundo livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 4 ao 15, 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 1. O amor, porém, é mais do que mero sentimento, é algo que decidimos fazer e escolhemos o seu objeto. Deus ordenou que nós amassemos, que nós amassemos e decidimos fazer ou não o que Ele mandou. Assim devemos amar o Senhor, em Mateus 22, 37, o nosso próximo, Mateus 22, 39, a nossa mulher, Efésios 5, 25, e até os nossos inimigos, Mateus 5, 44. São ordens do Senhor e decidimos. São ordens do Senhor e decidimos obedecê-las. De semelhante modo, decidimos temer ou não temer. Deus fala e nós obedecemos. Por exemplo, Jesus diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Depois de ter matado, nada mais eles podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse, deveis temer. Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5. É mandamento. É um mandamento. Não tema este, mas tema aquele, sendo mandamento, exige é um mandamento. Não tema estes, mas tema aquele que, sendo mandamento, exige uma decisão. O servo fiel não temerá os perseguidores que matam o corpo, mas temerá aquele que tem poder para lançar no inferno. Uma vez que compreendemos que decidimos ter medo ou não, podemos apreciar melhor o ensinamento bíblico sobre o assunto. Não tenha medo. Caso o Senhor permita, continuarei. Caso não, coloco um ponto final neste momento, agradecendo a esse Deus por essa rica e grandiosa oportunidade de poder ter tido o privilégio e o prazer de ter transmitido para você algo para que fique em seus corações. Amém? Que Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com você, seja comigo, seja com a minha família, seja com a sua família e com cada Israel de Deus
espalhado pelos 4 cantos da terra. Fique na paz e vamos ficar combinado assim. Eu oro por você e você ora por mim. Posso contar com a sua oração? Caso você chegou até o final, deixe o seu para mim, para que o YouTube reconheça que está sendo bom esse conteúdo. Amém? Que Deus abençoe, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique na paz.